Então, nós não podemos dizer que o meio de conhecimento seja a percepção sensorial, porque a percepção sensorial revela algo que lá está. Então, toda a ciência aceita, e nós também, em múltiplas inferências. Se aquilo aconteceu, então, para aquilo ter acontecido, foi necessário algo anterior que deu origem àquilo. Então, para aquilo que foi anterior ter acontecido, foi necessário ter acontecido aquela outra coisa também. Qual é o exemplo stock que nós damos dentro da nossa tradição? É a pessoa engorda. Dia após dia está cada vez mais gorda. E eu estou com a pessoa durante o dia. E durante o dia a pessoa não come rigorosamente nada, só bebe água. Portanto, se ela engorda todos os dias, dia após dia, e se não come durante o dia, então ela tem que comer durante a noite. Então isto é uma presunção, estão a ver? Porque ninguém engorda, não é? Sem comer. Nada contra os gordinhos, nem nada a favor dos magrinhos, tá? Aliás, nós não somos o corvo. Portanto, esse é o ensinamento do Vedanta, afinal, o ensinamento espiritual, um deles, não é? Presunção, artapa, tihi, também traz conhecimento válido, não é? Então o que é que o médico faz? O médico manda ao fulano, não é? Manda lá pôr uma câmara escondida na cozinha, não é? Direcionada para o frigorífico, não é? E este fulano é daqueles que acorda às 3 da manhã cheio de fome e embarca tudo que há para embarcar, um pacote de bolachas, 2 iogurtes, se tiver ainda frita umas batatas fritas, põe ketchup e tal, e fica ali até encher o bandulho para ir para a cama. E depois, não é? A mulher pergunta, então comeste alguma coisa durante o dia? Não, hoje não comi nada. Ele diz, não é? Mas como estás mais gordo? Então, não é? Então a câmara não vai mentir. Foi apanhado em flagrante pela câmara, não é? Então olha aqui, tu a comeres aquilo. Presunção, não é? Conhecimento válido. Ok. Então, Pratyaksham, percepção sensorial, Anumana, inferência e Artapati, presunção ou inferências múltiplas. Terceiro meio de conhecimento. Qual é o quarto meio de conhecimento válido? Upamana, que significa similitude ou comparação. E então a pessoa nunca viu o oceano. Antigamente era assim, não havia internet. As pessoas que moravam no interior do país, se não tivessem meios, não iam ao litoral. Mas o peixeiro vinha entregar o peixe. E ia buscar o peixe congelado às lotas, ou salgado, antigamente era salgado, o bacalhau, não é? Como é que as pessoas no interior do país comiam bacalhau? Porque o bacalhau chegava lá. Então o peixeiro, ele dizia assim, o mar, nunca viu o mar, o oceano? O oceano, olha, é como um rio, assim, mas vasto, olha, tão vasto que não se vê o fim. Olha-se para a frente, não se vê o fim, olha-se para a direita, não se vê o fim, olha-se para a esquerda, não se vê o fim, é uma massa de água e salgada que é. Isso é o oceano. Não é? Então imagina um rio que não termina. Isso é o oceano. Estão a ver esta comparação? É como um rio que não termina. É como um rio do qual o fim não existe, não se vê. E lá na cabeça dessa pessoa, que nunca viu o oceano, uma imagem se forma do que será o oceano. Bolas, é muita água, ainda é salgada, não há de ser bom aquilo. E o peixeiro ainda diz, e no inverno tem ondas. Umas ondas, aquilo forma umas ondas que rebentam na costa. Bem, para quem nunca viu, acha isso impossível. Porque os rios, não é? Têm as ondas que são as ondas das pedras, não é? São diferentes das ondas do mar, não é? Que se levantam do próprio oceano para depois rebentarem em cima do oceano e estão na areia. Então esse é um conhecimento válido também. Se, obviamente, o locutor for uma pessoa, não é, confiável. Não é? Só que esse é um conhecimento indireto. É aquilo que nós chamamos de paroksha, indireto. E, portanto, esse conhecimento indireto, apesar de ser válido, fica pendente a ser transformado em conhecimento direto quando a pessoa que nunca viu o oceano
ser levada e ver, olha, afinal é isto, só pode ser isto o oceano. Não é? Segundo o que me disseram, isto só pode ser o oceano. Não é? Então a comparação, o Pamana, é também um meio de conhecimento válido. E é o quarto. E o quinto é Anupalabdhi, eu gosto muito deste, Anupalabdhi, um meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa. Tá? É muito comum. Para as senhoras é muito comum. Né? E eu não sou machista, longe disso. A minha equipa é quase tudo senhoras, portanto eu não sou mais feminista do que machista, mas as senhoras levam muita coisa na carteira. Só não levam mais porque não cabe. Não é? Senão, se coubesse, punham mais. E o que é que acontece? Não é? As chaves. Onde é que estão as chaves do carro? Onde é que eu pus as chaves do carro? Não é? Então, abre a carteira, vê, não estão lá. Está tudo menos a chave. Então, nós não podemos dizer que o meio de conhecimento seja a percepção sensorial, porque a percepção sensorial revela algo que lá está. Portanto, a Anupalabdhi, o meio de conhecimento, revela a ausência de alguma coisa em dado sítio. Está a escova, está o batom, está o perfume, está o porta-moedas, está o cartão de cidadão e sabe-se lá mais o que está lá dentro. Não é? Aquilo é quase, algumas carteiras de senhora não é? É 3 vezes maior dentro do que quando se olha por fora. É tipo a malinha do Sport Billy. Vocês lembram-se a malinha do Sport Billy? Sabem quem era o Sport Billy? Então vão ver. O Sport Billy era um cartoon, não é? Um desenho animado. E ele tinha... Depois vocês vão ver. Então, esse meio de conhecimento revela que as chaves não estão lá. Portanto, revela a ausência de alguma coisa. Então, um meio de conhecimento muito peculiar. E, finalmente, nós temos o 6º meio de conhecimento, que é chamado Shabda Pramana, ou seja, o testemunho verbal. Eu gosto deste exemplo, não é? Porque é um exemplo que me é muito, muito familiar. E o meu irmão e foi durante muitos anos, ainda é um adepto ferrenho, mas ferrenho, não é? Doente do futebol. E antigamente não havia a internet como há hoje, com esses canais todos a dar futebol, não é? E então, como é que ele sabia o jogo de futebol? Pelo relato de futebol. Não é? Quando havia jogo, e geralmente os jogos de futebol eram ao domingo, pelo menos na cidade onde eu nasci, onde vivi, que era o Porto, os bancos de jardim estavam cheios de velhinhos com uma caixa na mão, com uma antena, a ouvir o relato de futebol. Cada um a ouvir o seu relato de futebol, ali. E não sei quem ajudou, e golo! E eles saltavam de alegria porque tinha sido golo. Portanto, não é? O testemunho verbal é um meio de conhecimento válido. Correto? Um meio de conhecimento válido. Ok. Então estes são os 6 meios de conhecimento que nós temos ao nosso dispor. São estes os 6.